90% dos diabéticos não sabem interpretar os seus exames. Hoje você vai aprender a forma correta de ler e interpretar os seus índices e os seus exames para reverter o diabetes, essa doença tão degenerativa. Esse é o podcast Desafio Diabetes, episódio 15, e a segunda parte da série Desvendando o Diabetes. Nosso podcast vai ser dividido em dois blocos. O bloco 1, o engano dos exames comuns, e o bloco 2, a leitura correta dos exames. E mais uma vez com o Dr. Turi. Dr. Turi, seja muito bem-vindo a mais um podcast Desafio Diabetes. Grato, Diogo, para mim é uma honra estar aqui. Show de bola, doutor. Hoje um assunto muito dinâmico e importantíssimo para a rotina de todos os diabéticos que querem reverter essa doença. E no bloco 1, que são os enganos comuns, né, que as pessoas têm em relação aos exames, a primeira pergunta é: por que a glicemia de jejum não é suficiente para avaliar o diabetes? A glicemia de jejum, ela foi utilizada por muitos anos como único parâmetro para avaliação do diabetes. E eu acho que essa foi uma das principais causas dessa epidemia de diabetes que nós vivemos hoje em dia. Então a pessoa, ela mede a glicose dela como está pela manhã e só por aquele marcador o médico falava se ela estava diabética ou se não estava diabética. Só que a glicose não aumenta só de manhã. Ela aumenta também depois, por exemplo, das refeições. Cada vez que você come, você tem um aumento de glicose. E o tanto que essa glicose vai aumentar após a refeição e o tempo que vai demorar para ela descer novamente também define se a pessoa tem ou não tem diabetes. Então, a pessoa usar só a glicose em jejum como um parâmetro é um dos parâmetros mais falhos. É uma foto momentânea do organismo. Tem uma indicação, sim, principalmente quando combinado, por exemplo, com a insulina de jejum, né, e outras formas que eu vou falar aqui. Né, mostra mais, por exemplo, a glicose em jejum, ela traz muito mais como está a sua produção hepática de glicose do que como está, por exemplo, a sua glicose durante todo o dia, que vai configurar muito mais degeneração e muito mais inflamação, que é o que o diabetes faz no organismo. Perfeitamente. E me explica o seguinte: como a glicemia pode estar normal e o corpo mesmo assim piorando, que é uma sensação que muitos diabéticos têm? Isso acontece principalmente porque as pessoas não conhecem a raiz do diabetes. A raiz do diabetes é a resistência à insulina. Então, antes, 15 anos, 10 anos antes da glicose subir no sangue, a insulina está alta no corpo. O pâncreas está tentando compensar o excesso do consumo de carboidratos. Essa insulina alta no corpo, ela é inflamatória, é uma inflamação crônica que eles chamam. Essa inflamação já está comprovado, ela causa os mesmos problemas do diabetes. Então, enquanto a insulina está alta, a pessoa já está degenerando. Então ela já está tendo, por exemplo, degeneração de nervo, degeneração na vista, pode ter problemas renais, pode ter problemas cardíacos, diversos problemas de saúde, muitas pessoas têm muito antes de ter o diabetes. Vou te dar um exemplo clássico: hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela é causada pela resistência à insulina. E muito antes, tem muitas pessoas que são hipertensas e nem têm diabetes, nem chegou a glicose a subir no sangue, mas ela já tem resistência à insulina. Então a glicose, mesmo ela estando controlada, e a pessoa pode controlar essa glicose, por exemplo, com remédios, ou não, ela nem subiu ainda. Ah, não, minha glicose nunca subiu. Doutor, minha glicose nos últimos 5 anos ela esteve controlada. Eu escuto muito isso. Mas não sei o que aconteceu, que de repente a minha glicada está alta. Mas a resistência à insulina, né, a insulina já estava alta e já estava degenerando a pessoa de dentro para fora. E o que significa ter glicose boa e insulina alta? São um pouco contraintuitivos, né? Sim, o ponto principal, né, da glicose boa e da insulina alta é o que mostra a resistência à insulina. Tá? Então, por exemplo, a pessoa come um pão, né, um alimento comum no café da manhã do brasileiro. Aquele pão é digerido, absorvido e convertido em glicose. Então, o açúcar no sangue da pessoa sobe. Esse açúcar no sangue ele é baixado pela insulina liberada pelo pâncreas. Então, esse é o processo fisiológico. A glicose ela vai estar sempre baixa. Por quê? Porque o pâncreas está trabalhando, produzindo insulina para que essa glicose se mantenha baixa. Mas se a pessoa consome excessivamente carboidratos, o pâncreas vai ter que trabalhar excessivamente. Ele vai ter que produzir muito mais insulina do que ele devia. E isso vai levar as células dele, células específicas que são as células beta, a começarem a morrer de tanto trabalho
elas morrem. E aí o pâncreas começa a diminuir a sua produção insulínica. Mas antes dele diminuir, então acontece muito isso. A glicose está alta, não, a glicose está baixa e a insulina está alta. Mas a pessoa está com inflamação crônica. A inflamação crônica que a própria insulina faz a pessoa degenerar. E por que a hemoglobina glicada ela tende a enganar muitos pacientes que estão nos assistindo agora, muitos diabéticos, se enganam com a hemoglobina alta? Por que isso acontece? Então, a hemoglobina glicada, o problema de todos os exames é que quando eles são avaliados sozinhos, tá? Então, a hemoglobina glicada, ela foi um exame que ela também não foi utilizada por muitos anos pelos médicos. Infelizmente, demorou bastante para ela ser implementada, mas também quando foi implementada, ela também não pode ser utilizada sozinha, porque ela pode dar tanto falso negativo quanto falso positivo. Por exemplo, vamos falar do caso do falso positivo. Então, tem pessoas que têm uma hemoglobina glicada alta, na faixa de 5,7, 5,8, pode chegar até a 5,9, mas não é porque ela está tendo um processo de glicação, não é porque ela está tendo picos glicêmicos que estão glicando as hemoglobinas das hemácias, não é por isso. É simplesmente porque a hemoglobina glicada, ela mede a porcentagem de glicação que acontece na hemácia, que é a célula sanguínea, e a hemácia dura 90 dias. Então, a hemoglobina glicada ela vai ver em 90 dias qual foi a porcentagem média de glicação que as hemácias tiveram. Mas tem pessoas que elas têm uma mutação genética que as hemácias dela duram mais tempo. Então, em vez de durar 90 dias, dura 100 dias, dura 120 dias. E isso faz com que tenham mais hemácias velhas e com mais glicação. Então, ela faz o exame de hemoglobina glicada e a hemoglobina glicada dá 5,8. Ela vai no médico, ela fala, ó, você está pré-diabética, e dá um glifage para ela, começa a tomar e entra em desespero, com medo de ficar diabética. Só que essa pessoa, na verdade, não tem diabetes nenhum. Ela simplesmente tem uma mutação genética, por isso que você não pode ver ela sozinha. Você tem que ver o todo. Então a gente vai ver a glicose de jejum, a insulina de jejum, vai ver a frutosamina, vai ver o triglicerídeo, vai ver o HDL. Então são vários exames para a gente poder fazer esse diagnóstico do diabetes. Porque para você dizer que a pessoa é diabética só pela hemoglobina glicada, você está desconsiderando a possibilidade desse falso positivo. E tem também as pessoas do falso negativo, que é quando a hemoglobina glicada dá em torno de 5,4, por exemplo. Só que ela pega, a glicada ela mesmo diz, né? Ela dá uma glicemia média estimada. Ela dá uma média da glicose nos últimos 3 meses. Não quer dizer que você não tenha tido picos glicêmicos inflamatórios e degenerativos. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma deficiência inicial de liberação de insulina do pâncreas, que depois das refeições ela sempre tem um pico glicêmico. Mas ela come 3 vezes ao dia, então ela tem 3 picos glicêmicos. Então, na maior parte do tempo, a glicose dela está baixa. Então ela nunca vai saber, ela vai fazer a glicada vai estar 5,4, a glicose vai estar 95, então eu não tenho nenhum problema. Mas ela tem sim, ela tem picos pós-prandiais, que aí já seria o falso negativo. Então a hemoglobina glicada ela não pode ser analisada sozinha, sempre tem que ser analisada com os outros exames para poder diagnosticar ou não o diabetes. Perfeitamente. E a pessoa que está consumindo muito carboidrato, que está desenvolvendo a resistência à insulina ou até já é diabética, ela tem picos, normalmente ela tem picos de glicose após as refeições. O que isso gera efetivamente no corpo, no organismo? Então, isso vai gerar o processo que a gente chama de glicação. O que é o processo de glicação? Então, o açúcar alto no sangue, a glicose alta no sangue, se liga a uma molécula de proteína e ela modifica a formação dessa proteína. E ela invalida essa proteína, ela estraga essa proteína. Esse processo de glicação é que acelera, por exemplo, a degeneração na retinopatia diabética, é o que acelera a degeneração dos nervos na neuropatia diabética, é o que acelera a degeneração dos néfrons na nefropatia diabética, que aumenta a aterosclerose, né, que piora a pressão arterial. Então, tudo isso é causado por esse processo de glicação dos picos glicêmicos que as pessoas têm pós-refeição. Claro que não é só pós-refeição, todo pico glicêmico gera um processo de glicação, mas pós-refeição principalmente, que é quando a pessoa come, e se ela come errado, se ela come excessivamente carboidratos, naquele momento ela vai ter um pico maior que vai estragar mais a saúde dela. Perfeito. E qual é o exame que mostra esses picos
de glicose pós-refeição? Então, tem dois exames que trazem luz sobre esse assunto, que são inclusive exames sofridos, que eu não costumo passar para os pacientes, e eu vou falar por quê e vou explicar como fazer em casa. Né? Mas assim, é o exame de curva glicêmica, e aí a gente pede também, muitas vezes, junto a curva insulinêmica, porque a gente já vê como é que está a glicose e já vê como é que está a resistência à insulina. Mas a curva glicêmica é um exame que a pessoa vai para o laboratório em jejum, mede, tira sangue. Aí ela toma 75 gramas, 85 gramas de glicose. Toma uma golada lá de 85 gramas de glicose. E aí eles vão medindo 30 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos depois. E aí eles veem qual foi a curva da glicose. Um dos nomes desse exame é teste de tolerância à glicose, que inclusive é o nome que traz luz para o diabetes, mostrar para as pessoas que elas são intolerantes à glicose e ao carboidrato. Então esse é o exame básico, é a curva glicêmica. Mas a pessoa pode fazer isso em casa, sem ter que ir lá para lá, sem comer nada, passando fome, tomar a glicose, que tem um gosto neutro, não é doce, é terrível, e ficar lá passando fome 2 horas tirando sangue. É muito simples. Então, antes da refeição, a gente fala até assim, antes de dar a primeira garfada, ela vai, pega um glicosímetro, fura o dedinho e mede a glicose dela. Digamos que esteja 90. Aí ela come lá a refeição dela, feliz da vida, terminou a refeição. Passou 1 hora, ela mede a glicose dela. Normalmente, em 1 hora, a glicose vai estar no pico. E passou 2 horas, ela mede de novo. Dá outro furinho e mede. Normalmente, uma pessoa saudável, em 2 horas, a glicose desceu. Tá? Então, em 1 hora, ela subiu. Numa pessoa saudável, ela vai subir em torno de 40 pontos. Tá? E em mais 1 hora, a glicose tem que descer para o mesmo tanto que estava antes da pessoa comer. Isso mostra que ela não tem resistência à insulina. Porque, por exemplo, se a glicose subiu, não, mas só subiu 40 pontos, eu não sou diabético. Tá, mas ela não desceu. Ela continuou, com 2 horas ela não desceu tudo que tinha. Então ela está com resistência à insulina. Então esse exame a pessoa pode fazer em casa, vai ver a resposta pós-prandial e vai trazer luz sobre esse assunto. E aí, para terminar esse bloco um, que são os principais enganos, né, sobre os exames, o que é a frutosamina e por que quase ninguém pede esse exame? A frutosamina é um exame que ele vai ver os resultados as últimas 3 semanas. Né? Então, a hemoglobina glicada, como eu falei dela aqui, ela vê os últimos 3 meses. Tá? E ela vai medir isso aonde? Nas hemácias, que são as células sanguíneas, que têm muitas hemoglobinas, e vai ver a porcentagem de glicação de hemoglobinas da hemácia. Ok. Só que, como eu disse, a glicação acontece em todas as proteínas. As frutosaminas, ou frutosamina, tem até gente que acha que é o exame que mede a frutose. Não é, não tem nada a ver. A frutosamina é o quê? É a média da glicação que acontece em todas as proteínas do sangue. Então, por exemplo, principalmente a albumina e outras proteínas que têm circulantes, elas também sofrem glicação. Então, a frutosamina ela vai ver dessas proteínas, que têm uma vida menor. Então, a hemácia ela dura 90 dias, essas proteínas elas duram em torno de 3 a 4 semanas. Entendeu? Então a gente pede a frutosamina para saber como foi a adesão. Então a pessoa começou a dieta, faz 1 mês. Se eu for pedir um exame com 1 mês, o que dá o melhor resultado? Eu peço a glicose de jejum e peço a frutosamina. Por quê? Porque eu já vejo se ela ainda está tendo tantos picos glicêmicos quando estava no início. Por que as pessoas não pedem? Falta de conhecimento. Então o médico não é treinado para pedir frutosamina. Ele não entende a frutosamina, ele não sabe para que serve. Então ele não pede. Ele fica ali na glicose e se for um pouquinho mais esperto, vai pedir a glicada também. Mas é um ótimo exame a frutosamina, porque ela, por exemplo, ela mostra o falso negativo da hemoglobina glicada. Né? Então a pessoa faz, vamos botar 3 meses de dieta. E a hemoglobina glicada deu 5,4, mas a glicação das frutosaminas está alta. O que está mostrando? Que está havendo glicação sim. Então você ainda não está livre do diabetes, mesmo com uma glicada de 5,4. Então a gente tem que baixar a frutosamina também para ter certeza que o processo de glicação cessou. Perfeitamente, doutor. E agora indo para o bloco 2, a leitura correta dos exames, que é o que os nossos espectadores provavelmente estão buscando, né? Eles querem entender como eles vão ler de forma correta esses exames. E a primeira pergunta do bloco 2 é: o que é a resistência à insulina na prática? Antes da gente entrar efetivamente na leitura, o que é essa resistência à insulina? Isso é muito importante, Diogo. Por quê? Não adianta a pessoa querer aprender a ler exame se ela for ficar vendo só glicose.
Já foi falado aqui em vários podcasts, né, que a glicose é a ponta do iceberg. Lá embaixo tem um problema que já está há mais de 10 anos, pelo menos, que é a resistência à insulina, inflamação crônica, que leva à falência hepática não, falência pancreática, que traz todos os problemas do diabetes, nasce da resistência à insulina. Então, para a pessoa poder entender os exames dela, ela tem que entender o que é a resistência à insulina, que aí ela vai conseguir avaliar bem os exames. Então, a resistência à insulina, ela é o quadro inflamatório crônico que faz a pessoa desenvolver o diabetes. É causada pelo excesso do consumo de carboidrato. Então, quanto mais carboidrato a pessoa come, mais o pâncreas trabalha, mais insulina ele libera para manter essa glicose baixa e mais a célula desenvolve essa resistência. Ela começa a negar a ação da insulina. A insulina tem uma ação de chegar na célula e mandar ela abrir a porteira para entrar a glicose. Se tem insulina em excesso, a célula começa a fazer o quê? Ela nega. Por quê? Porque a célula já está cheia de glicose, ela nega a insulina e a glicose fica alta no sangue. Então, a gênese do diabetes vem da resistência à insulina. E para entender os exames, tem que entender isso. Que a resistência à insulina, na verdade, já é o diabetes, já está causando degeneração e inflamação, e que é nela que nós temos que atacar, ela que é a raiz do problema. Perfeito. E aí, quais exames revelam essa resistência antes do diabetes aparecer? O exame principal é a insulina de jejum. Tá? Então, a insulina de jejum ela é um exame que ele vai ver a quantidade que o pâncreas está trabalhando para poder trazer essa glicose para o normal. Então, assim, a pessoa faz os exames de rotina, né? O pessoal, uma vez por ano, minha empresa paga, eu faço meus exames de rotina. Eu escuto muito isso. Poxa, doutor, tem 10 anos que eu faço exame de rotina, minha glicose nunca subiu. De repente, minha glicose subiu. Mas nesse exame de rotina, não tinha insulina de jejum. E sem pedir insulina de jejum, a pessoa nunca vai saber se ela tem resistência à insulina. Não existe outra forma. Existem formas indiretas. Ah, o triglicerídeo está subindo. É um sinal. Ah, o meu HDL está descendo. É um sinal. Então, por exemplo, triglicerídeo alto, HDL baixo. É um outro sinal de resistência à insulina. Mas para você bater o martelinho, como eu falo no consultório, você tem que pedir a insulina de jejum, junto com a glicose de jejum. Porque aí você vai fazer um comparativo entre os dois. Então, por exemplo, para 120 de glicose, o meu pâncreas está trabalhando com 9 unidades de insulina naquele momento, naquele exame. Então, eu estou com resistência à insulina. E, desculpe te interromper, isso é a interpretação já como a pessoa... queria entender, assim, a pessoa pegou o exame, né, insulina de jejum, como é que ela interpreta esse índice, digamos assim? É desse jeito, fazendo comparativos? Exatamente. Então a insulina, a insulina de jejum, para ela ser interpretada, sempre tem que ter o exame de glicose de jejum junto. Tá. Não adianta a pessoa pedir um exame de insulina de jejum e querer usar a glicose do mês passado, nem a glicose da semana passada. É junto. Pede insulina de jejum, pede glicose de jejum. Aí vamos ver como está esse pâncreas. Se ele está trabalhando em excesso, se ele está com falência pancreática ou se ele está saudável. Então são 3 situações que nós vamos trabalhar aqui. Primeira situação, a glicose da pessoa está baixa, 90. E a insulina está 5. Baixa também, boa. Essa pessoa é saudável, tá? 90 de glicose, 5 de insulina. 80 de glicose, 4 de insulina. Ok. Ela tem uma glicose. Isso é uma pessoa saudável. Não adianta uma pessoa que toma 50 remédios para baixar a glicose, aí fazendo, não, minha glicose é baixa, minha insulina está baixa, o Turi falou que eu estou saudável. Não, é porque você está tomando droga. Estou falando de uma pessoa que não toma droga para baixar a glicose. Então, insulina baixa, glicose baixa, insulina baixa, baixa nesse nível, essa pessoa é saudável. Primeiro caso, essa pessoa não tem diabetes nem resistência à insulina. Segundo caso, vamos falar de uma pessoa que ela tem resistência à insulina, mas não tem diabetes. Então a glicose em jejum dela está 90, mas a insulina dela está 10, está 12, está 16, e eu já vi valores até de 90. Então assim, o tanto que o pâncreas trabalha para manter essa glicose boa é quase infinito. Tá? Então essa pessoa ela tem resistência à insulina, ainda não tem diabetes. Então é a hora de entrar e mudar a vida. Tá? Então essa é a hora, insulina alta, glicose baixa. Terceiro caso, essa pessoa começa a ficar com a glicose alta, o médico vê, opa, você está desenvolvendo diabetes. Aí tem alguns, não é todos também, que pedem a insulina. Mesmo assim, eles não sabem interpretar muito bem, a maioria. Por quê? A glicose subiu.
Então, por exemplo, tem um paciente, aí eu vou falar de mais dois aqui, né? Tem um paciente que chega no meu consultório com a glicose alta e com a insulina alta. Então, essa pessoa é diabética e tem resistência à insulina. Ok. Esse paciente tem um pâncreas saudável. O pâncreas ainda está trabalhando bastante. Tem bastante célula beta produzindo insulina, por isso que a glicose subiu ainda com insulina alta. Então, isso é um bom sinal. É um sinal de reversão mais rápida e é um sinal que na dieta de manutenção a gente vai ter que vai poder ser um pouco mais flexível. Agora, se esse diabético, se a pessoa já chega com glicose alta e com insulina baixa, aí já não é tão bom o sinal, porque o pâncreas já não está 100%. Já morreu uma quantidade de célula beta que está influenciando na quantidade da produção da insulina. Então você vê a insulina, o tanto de formas, o tanto de coisas que ela pode significar. E sempre comparada com a glicose de jejum. Não adianta pegar a insulina sozinha. Minha insulina é 5, eu sou saudável. Depende de quanto que estava a sua glicose. Você sempre tem que fazer esse link para poder saber interpretar esse exame de insulina. Perfeito. Esse é o primeiro ouro, digamos assim, desse podcast. E tem alguns outros aqui para a gente falar. E o primeiro é o peptídeo C. O que é o peptídeo C e o que ele mostra efetivamente sobre o pâncreas? O peptídeo C, ele é um marcador da saúde pancreática, da reserva pancreática, da produção de insulina. Então, como eu disse, a gente consegue fazer, pegando a glicose de jejum e a insulina de jejum, a gente consegue saber como está esse pâncreas. Já dá para saber. A não ser que a pessoa use hipoglicemiantes orais, que aí vão mascarar o resultado. Nesses casos, o que a gente faz? Poxa, mas ela usa um hipoglicemiante oral. Então eu não sei se essa insulina baixa é porque o pâncreas está produzindo pouco ou se é porque a glicose realmente está baixa. Aí eu peço o peptídeo C, porque o peptídeo C é um marcador que tem na insulina que mostra a quantidade de insulina que o pâncreas está produzindo. Então ele é muito importante, porque é ele que eu falo que é o que bate o martelo, é o que bate o martelinho. Olha, realmente, o seu pâncreas ele teve uma perda de reserva pancreática. Né? Na verdade, todo diabético ele já teve alguma perda de reserva pancreática para produção de insulina. Isso as pessoas não sabem, os médicos não falam, e é ruim. Por quê? Porque a pessoa não tem ideia da gravidade do problema. Ela acha que tem uma glicose de 160. Ah, não, é só tomar glifagem. Não, você já perdeu célula beta, já morreu célula beta no seu pâncreas que não ressuscita. Tem células que estão só intoxicadas, a gente consegue recuperar. Mas se já teve alta de glicose é porque já morreu célula beta. Mesmo que às vezes você ainda tenha uma insulina alta. Pô, mas minha insulina está 18, doutor. Mas se a glicose subiu, antes ela estava 38. Só que morreu célula beta, ela caiu para 18. Entendeu? Então, basicamente é isso. O peptídeo C, ele é esse exame que vai ver a reserva pancreática e vai mostrar para a gente, né, se o pâncreas está 100%, se está 70%. Não dá para saber exatamente a porcentagem, é um modo de falar. Mas dá para saber se a pessoa já precisa de insulina, se não precisa, se vai dar conta só com dieta, apesar do que ser também pessoal. Esse dia eu mesmo estava falando para uma paciente. Por exemplo, o peptídeo C abaixo de 1, a maioria dos médicos acha que a pessoa já precisa de insulina. Mas eu tenho paciente com peptídeo C de 0,5 que não precisa de insulina, que ele consegue só com a dieta certinha manter a glicose baixa. Mas eu tenho paciente com peptídeo C de 1,2 que não consegue, que já tem que tomar insulina. Então também é variável, porque o nosso organismo ele é muito complexo. Não é 0, 1, aquilo ali e acabou. Não, não é assim. O nosso organismo ele se adapta, ele é complexo. Então é um sistema que você tem que ver, cada paciente é uma história. Né? Quando eu falo aqui de números, e eu estou falando alguns números, é bom ter essa consciência que cada organismo está contando uma história. Por isso que o acompanhamento profissional faz a diferença. Por quê? Porque o profissional está vendo a evolução daquela pessoa para poder ver qual é o melhor tratamento para ela poder reverter a doença. E aí tem dois aqui que eu não queria deixar passar batido, que é o seguinte: o triglicerídeos e o HDL. Não é o mais frequente da gente falar aqui, mas ele é importante em relação ao diabetes? Importantíssimo, Diogo, importantíssimo. Por quê? Porque eles vão mostrar como está a resistência à insulina. Então essa turma aí que tem médico que não pede a insulina de jejum, olhem seus triglicerídeos e seu HDL. Se seu triglicerídeo estiver alto e seu HDL estiver baixo, você já está com resistência à insulina. E claro,
preste atenção nas drogas que mascaram. Porque tem gente que tem triglicerídeo baixo porque toma remédio para colesterol. Aí o cara fala, mas o meu HDL tá baixo, mas meu triglicerídeo também tá baixo. Então eu não tenho nada. Não, você tem. Você tem resistência à insulina. Só que você toma droga para colesterol. É por isso que seu triglicerídeo está baixo. Para tomar droga para colesterol, para o triglicerídeo lá na lua, entendeu? Então tem que saber fazer esse diagnóstico também. E inclusive, a melhora são as principais indicações. O triglicerídeo despenca, tem uma palavra muito usada. Né? Quando a pessoa começa uma dieta de baixo carboidrato individualizada para o metabolismo dela, o triglicerídeo despenca e o HDL sobe. Então é um sinalizador que começou a ter melhora de resistência à insulina. Perfeitamente, doutor. E quais exames mostram a inflamação causada pelo diabetes? Tem algum exame que mostra essa inflamação? Com toda certeza. E eu sempre peço esses exames porque eles também despencam, como dizem. Então, por exemplo, PCR é um exame que mostra a inflamação. Ferritina. Tem muito paciente diabético que chega no meu consultório com a ferritina alta, aí o médico fala assim, para de comer carne, porque carne tem muito ferro. Aí o cara para de comer carne e começa a comer mais carboidrato, né? Tá no caminho do cemitério, entendeu? E tá tudo errado. Na verdade, ele tá com aquela ferritina alta. Por quê? Porque ele tá inflamado. O fígado dele tá inflamado. A ferritina fica no fígado. Ela é um indicador de inflamação. Ela é um indicador de deficiência de ferro? Sim. Mas de alta, não, não tem nada a ver. Quando a ferritina está muito alta, a não ser que seja genético, é por causa de inflamação. Então a ferritina é importantíssima. O PCR também, e o PCR também tem a forma certa de interpretar, que tem o ultrassensível e tem o PCR comum. Mas, por exemplo, vamos dizer que o PCR seja de 1 a 3. Tá? Então, 1 você está com baixo risco cardíaco, 2 médio risco, acima de 3 alto risco. Aí você faz o exame um dia depois que você estava gripado. Às vezes o teu PCR vai estar 15. Não tem nada a ver com diabetes e doença crônica. É uma inflamação aguda. Agora, se você faz exame saudável, né, sem uma doença aguda, e dá 4, 6, o que isso está indicando? Que você está com uma inflamação crônica no organismo, o que aumenta o seu risco cardíaco. Então, ferritina e PCR. Aí eu peço também VHS, é um outro exame que vê o sangue e vê se o sangue está grosso, se não está. Esse exame também indica e mostra inflamação causada pelo diabetes. Também é baixada por uma dieta individualizada para o metabolismo. Então, ferritina, PCR, VHS. Enzimas hepáticas, né? Eu não falei lá da ferritina, do fígado? Então, TGP, TGO, GGT também mostram inflamação causada pelo diabetes. Não quer dizer que vai estar tudo alterado. Muitas vezes está só o PCR, né? Muitas vezes também tem a homocisteína, é outro exame também que é utilizado para poder ver o nível de inflamação e risco cardíaco. Porque o diabetes, ele que dá o risco cardíaco nas pessoas. Ele é o principal causador do risco cardíaco. Então, quando você vê todos esses exames inflamatórios, você está vendo duas coisas. Diabetes e risco cardíaco. Certo? Então, homocisteína também. O ideal é estar abaixo de 8. Ainda tem isso. Aí, quando a pessoa vai ver, às vezes, no laboratório, eles põem sempre valores muito altos, dizendo que são normais. E não são. Então, a homocisteína é 1, que diz que eu acho que é de 12, 14, está saudável. E não. Acima de 8 já está com problema. O ideal é até abaixo de 8, enzima hepática, ácido úrico. Então, na verdade, Diogo, são vários exames que têm relação com a síndrome metabólica, os exames renais também, né? Então, a creatinina, a ureia, também são afetados pelo diabetes. Então, são vários exames de vários órgãos que vão mostrar esse nível de inflamação que o diabetes está causando no organismo e que vão melhorar com a dieta certa. Perfeitamente, doutor. E caminhando para o final, uma pergunta, talvez uma das mais importantes, já que a gente passou de forma bem direta essa interpretação dos exames. Qual a dieta ideal para desinflamar? A gente acabou de falar de inflamação e para reverter o diabetes. Então, a dieta ideal é aquela dieta que vai dar um descanso para o pâncreas. Tá? Então, o pâncreas está trabalhando excessivamente, causado pela resistência à insulina, e ele vai fazer o quê? Essa dieta vai fazer o quê? Vai deixar o pâncreas descansar, vai desintoxicar as células beta, né? As que já morreram, é uma pena. Mas as que estão lá com lipotoxinas por causa da esteatose hepática, da gordura visceral, ou as que estão com glicotoxinas por causa do processo de glicação da glicose alta, elas conseguem se recuperar. Mas tem que ser uma dieta com essa capacidade de detox, né? Então ela desinflama o pâncreas, descansa o pâncreas, cuida do pâncreas. Aí ela vai desintoxicar o fígado.
vai fazer o fígado queimar a gordura, aquela gordura que ele tem nele, que é a gordura hepática, que é causada pela resistência à insulina, vai deixar o fígado novinho em folha, e ela vai desintoxicar e desinflamar todo o organismo. Então a dieta tem que ser anti-inflamatória, tem que ser uma dieta de baixo carboidrato, tá? Essa é a primeira parte, né, que as pessoas já podem começar a se ligar para começarem a fazer, tem que ser uma dieta de baixo carboidrato, mas precisa ser individualizada para o metabolismo. E aqui é que está o pulo do gato. Porque qual é o grande problema das dietas de baixo carboidrato? Por que elas ainda não dominaram, vamos dizer assim, na síndrome metabólica? Porque tem muitas pessoas que não aderem, não conseguem aderir. Por quê? Porque as pessoas chegam com uma folhinha da mesma dieta. Eles fazem a mesma coisa que o nutricionista convencional faz, com a folhinha, é a mesma folha. Esses são os alimentos low carb. Claro que para muitas pessoas vai funcionar. Por quê? Os alimentos piores já foram excluídos. Mas para a pessoa manter aquilo no longo prazo, para conseguir a reversão da doença, conseguir se livrar das drogas, diminuir a dose de insulina, dependendo até não precisar mais tomar insulina, ela precisa de uma dieta que tenha adesão. Então tem que ser o quê? Adaptada para o metabolismo dela. E tem pessoas, por exemplo, que elas têm um metabolismo que precisa de uma dieta mais carnívora, uma dieta com mais gordura saturada, uma dieta com mais proteína, rica em purina mesmo, que seja mais saciante nesse sentido. Já tem outras pessoas que, se fizerem essa dieta, elas morrem, vamos dizer assim, elas não aguentam, elas acham horrível. Fala ovos com bacon. Para uma pessoa que de manhã come uma pera com iogurte e não consegue comer isso, para ela vai largar a dieta na hora. Então, é preciso ter essa individualização metabólica, essa flexibilidade, para poder adaptar a dieta para a pessoa. Saber se ela tem esse metabolismo mais carnívoro, saber se ela tem um metabolismo mais vegetariano, que seria uma dieta de gorduras mais poliinsaturadas, gorduras vegetais saudáveis, não é gordura vegetal inflamatória, essas que a indústria produz, não. O coco, o azeite, o abacate, carnes magras, enfim. Uma dieta mais para a linha vegetariana, não é vegetariana, assim como a outra também não é só de carnes, também tem outros alimentos. E tem pessoas também que são a galera que fica na dieta mista, que seria uma dieta equilibrada. É você juntar as carnes com bastante vegetais. Às vezes ela quer um peito de frango, às vezes ela quer a coxa, às vezes ela quer uma picanha. São pessoas que têm um metabolismo mais flexível para poder lidar com vários tipos de alimentos. Então, através do rastreamento metabólico, é possível a gente saber como a pessoa precisa comer para ela poder ter mais energia, para ela poder desinflamar, fazer toda essa desintoxicação que eu expliquei aqui, poder reverter o diabetes e conquistar mais qualidade de vida. Perfeitamente, doutor. Antes de reforçar para a nossa audiência onde eles fazem o rastreamento metabólico, eu queria te agradecer por mais um podcast e por tamanha dedicação à nossa audiência aí para a gente poder reverter o diabetes. Eu que agradeço, Diogo, para mim é uma honra. Show de bola, doutor. E obrigado pela sua audiência até aqui. Se você quer fazer o seu rastreamento metabólico, descobrir o seu tipo metabólico e a dieta ideal para que você reverta o diabetes, é só clicar no link da descrição que você vai conseguir fazer o download do app Desafio Diabetes, que foi desenvolvido pelo Dr. Turi, com o método do Dr. Turi, para que você consiga reverter essa doença tão degenerativa. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.